Bom, os tumores de cabeça e pescoço, eles abrangem toda, né, o que a gente já sabe, que é a região de cabeça e pescoço, mas eles são divididos em algumas áreas específicas. Então, normalmente eles são distribuídos na região da cavidade oral, na faringe, na laringe e alguns consideram também os tumores de tireoide. Eles têm normalmente como fatores de risco muito ligados à questão de hábitos de vida, especialmente ligados ao uso de álcool e tabaco. E se são associados, esse fator de risco, né, aumenta ainda mais as chances do desenvolvimento de tumores na região, especialmente da boca, da língua, do palato e da própria faringe, né? Com relação a hábitos que a gente tem também em falta do uso de proteção solar na região de lábios, na região da face, muitas vezes tumores nos lábios também são considerados aí dentro desse grupo, né? E seriam aí um tumor de pele, mas que acomete a região do lábio, então ele cai na classificação de cabeça e pescoço, né? E os tumores de tireoide, que hoje em dia tem tido um aumento na sua porcentagem também, né, de acometimento, principalmente para as mulheres, muito por relações aí em questão à alimentação, talvez influenciada pelo uso de iodo, de sódio, né, e isso são fatores de risco para o desenvolvimento ou também pela questão hereditária desses tumores, né. A gente vê aí uma incidência maior dos tumores em geral de cabeça e pescoço na população masculina, né, e dos de tireoide na população feminina. O tratamento ele normalmente envolve a cirurgia, claro que tudo vai depender do estadiamento do tumor ou do grau de avanço desse tumor, né? Mas as opções de tratamento elas são geralmente a cirúrgica, associada ou não à radioterapia e à quimioterapia. Então os tumores também são tratados com principalmente esses três recursos que são as três grandes vertentes para a cura, né, dos tumores. Normalmente as pessoas elas identificam uma ferida dentro da boca, ou um nódulozinho dentro da boca, ou assim uma dificuldade para falar, para engolir, uma tosse, uma alteração da voz, né, quando são tumores até nas cordas vocais. Então as pessoas acabam identificando com alguma queixa nesse sentido. Então, dependendo da localização do tumor, é que quando se faz a cirurgia vai ter que se remover parte daquela estrutura e aí isso vai deixar então uma alteração funcional. Então, se for removido parte da língua, parte da mobilidade da língua a gente consegue retomar. Se for parte do palato, parte da mandíbula, parte das cordas vocais, da faringe, da laringe, então tudo vai depender de que regiões aqui está localizado o tumor e o tamanho dele para a gente saber o tipo de cirurgia que vai ser realizado e o grau de remoção dessas estruturas, porque aí sim isso, então quanto maior a cirurgia, quanto maior, mais extenso, né, o foco do tratamento, maior a sequela funcional. A fisioterapia, normalmente a gente pode atuar tanto no pré-operatório quanto ao longo do tratamento do paciente, acompanhando o tratamento cirúrgico, de radioterapia, de quimioterapia e também depois que o paciente é submetido a tudo isso, em que há o controle da doença, a gente faz um acompanhamento periódico, né? Para seguir realmente o quanto esse paciente vem evoluindo, até se ele de repente futuramente pode vir a desenvolver, né, a recidiva da doença e precisar novamente de intervenção médica, ou se ele já tem um tumor muito avançado e ele já vai ser encaminhado aí para a área de cuidados paliativos e aí a gente também continua acompanhando esse paciente até a fase terminal. A atuação da fisioterapia no pré-operatório de cirurgias de cabeça e pescoço, na prática clínica, ela é realmente ainda bastante limitada, o que a gente observa, né? Muito difícil a gente ter acesso ao paciente que tenha já um diagnóstico inicial para receber as orientações do que vai acontecer na cirurgia, para explicar para ele um pouco de como vai ser todo o tratamento e para até prepará-lo para as possíveis sequelas funcionais que ele virá a desenvolver, né?
a gente faz a recuperação pós-operatória desse paciente, que muitas vezes ele vai desenvolver secreções pulmonares, então dificuldades respiratórias, às vezes ele precisa fazer uso de uma traqueostomia, então depois a gente precisa tirar essa traqueostomia e fazer toda a reeducação respiratória dele, né? Fora isso, dependendo do tipo de cirurgia, se envolve reconstrução da região da face ou do pescoço, então às vezes a gente tem a cirurgia plástica reparadora associada, que precisa então puxar um retalho muscular, geralmente é um retalho do músculo peitoral, que é mais próximo, então para cobrir a região do pescoço. Se precisa fazer reconstrução óssea, às vezes se faz enxerto ósseo, se retira a fíbula para colocar na mandíbula, precisa muitas vezes fazer toda a reconstituição interna, então aí a gente vai trabalhando com todo o ganho de mobilidade, tanto da região do cíngulo superior, né, quanto da região da cabeça e do pescoço. Então a mobilidade da cervical, a mobilidade da ATM, a mobilidade toda da boca, da mímica facial. Algumas sequelas podem ocorrer em relação a lesões de nervos periféricos e aí o paciente ter paresias ou paralisias faciais, que é isso também a gente pode trabalhar. Então toda essa questão de como o fisioterapeuta vai trabalhar com o paciente no período pós-operatório vai depender do tipo de cirurgia que foi feito. Mas normalmente a gente trabalha muito com a recuperação dessas sequelas funcionais e também com a questão da cicatrização. Então muitas vezes a gente trabalha estimulando a própria cicatrização, né, favorecendo que esse processo cicatricial ocorra sem retrações, sem que isso limite a funcionalidade e também as questões estéticas das cicatrizes, né? Associado ao tratamento cirúrgico vem a radioterapia, e aí a gente também atua durante o processo de radioterapia, pensando nos cuidados da pele, pensando na questão linfática, porque muitas vezes a cirurgia associada à radioterapia vai causar mais dano ao sistema linfático, esse paciente pode desenvolver linfedema de cabeça e pescoço, né? Então aí a gente vai fazer todo um redirecionamento das vias linfáticas, estimulando esse excesso de acúmulo de líquido para as áreas sadias, né? Porque isso às vezes influencia no quanto o paciente consegue deglutir, no quanto ele consegue respirar, no quanto ele consegue falar. Tá tudo inchado, ele não consegue mover adequadamente essas estruturas, então aí a fisioterapia também auxilia nisso. E durante a quimioterapia, o paciente muitas vezes ele entra em fases de caquexia, então ele fica muito fraco, muito desnutrido. Às vezes ele pode ter imunossupressão pela própria reação à quimioterapia. Outras complicações que podem ocorrer durante a quimioterapia, então é a fadiga. E aí a gente faz um tipo de trabalho com exercícios para que a gente possa recuperar esse paciente dessa fadiga e até auxiliar na recuperação dos níveis sanguíneos de células, né, imunológicas, para que ele possa ter uma resposta melhor à quimioterapia. E também com relação à mucosite oral, muitas vezes o paciente desenvolve inflamações e feridas dentro da boca, que muitas vezes ou o dentista ou o fisioterapeuta aplicam laser para justamente auxiliar na cicatrização e aliviar a dor desse paciente, porque às vezes ele está fazendo rádio, está fazendo químio e aí acontece essa mucosite oral, né? Então aí quando ele passa de todo esse processo do tratamento, o tratamento acaba e muitas vezes ele tem alta, então, e aí ele só vai ser acompanhado a cada 3 meses ou a cada 6 meses, que aí a gente faz prescrições, recomendações de atividades, exercícios, de coisas que talvez ele precise manter para ele se manter com uma boa qualidade de vida ao longo desse período, né? E se é um caso em que há recidiva da doença ou que progride muito rápido, a gente faz todo um acompanhamento durante a fase de cuidados paliativos, que aí então entra a radioterapia, entra a quimioterapia paliativa, que muitas vezes a gente não vai ter a cura da doença, mas a gente vai ter o controle dos sintomas e o controle da evolução, né? E a fisioterapia cabe o mesmo papel, então o papel importante de manter as funções desse paciente para que ele tenha uma boa qualidade de vida ou pelo menos uma qualidade de vida aí aceitável para este período. E a gente já vai trabalhando também o próprio paciente e a família com essa questão de ser uma doença já evoluindo para uma fase terminal, né? Uma das consequências graves que às vezes acontecem é o tumor em crescimento ou por metástase ou pelo próprio local primário, ele crescer muito e fazer compressão de nervos ou de vias linfáticas, aí o paciente pode desenvolver algumas complicações
como esses linfedemas mais graves, né? Ou também perda de movimentos pela compressão nervosa. Então aí isso muitas vezes a gente trabalha porque o paciente pode ter essas sequelas funcionais e a gente vai tentando controlar tudo isso. E acho que um dos sintomas mais importantes da fase mais progressiva aí do câncer é a dor. Então a fisioterapia na dor, no controle da dor do paciente oncológico é uma das questões aí que hoje vem sendo também bastante pesquisadas e bastante trabalhadas, porque é uma das disciplinas e uma das áreas que mais vai auxiliar o paciente nesse momento, junto com a parte medicamentosa, né? Então sempre fazendo um trabalho associado. A relevância dessa criação, né? A demanda de profissionais que estava precisando nessa área de fisioterapia e oncologia.